Olá, queridos alunos, tudo bem? Aqui é a professora Ana Maria. Hoje nós vamos falar um pouquinho dos assuntos mais cobrados, mais frequentes da banca SES Gran Rio, disciplina de língua portuguesa. Então, pessoal, eu vou usar hoje um gráfico, vou analisar esse gráfico aqui com vocês. Esse gráfico eu retirei lá do Gran Cursos, da plataforma de questões. Eu peguei aqui questões de 2018 a 2022. E nós temos aqui a porcentagem. Então, nós temos aqui a primeira, obviamente, a mais cobrada, nós temos aqui interpretação textual, que está aqui na cor azul, né? 33,7%. Então, olha a importância de saber interpretar adequadamente os textos, né, pessoal? É o tópico 1 lá no nosso conteúdo programático, lá no edital. É importante ler o edital, obviamente, né? O primeiro documento, esse documento precisa ser lido com muita atenção. E aqui nós temos interpretação de texto, o assunto mais cobrado de língua portuguesa. Não tem como estudar interpretação textual só na teoria. Tem que fazer questão, tem que fazer texto, tem que fazer análise de texto, tem que pesquisar as fontes que geralmente eles tiram esse texto. Será que eles tiram mais esse texto de site, de jornal impresso, de revista, de blog? Como que é? De onde que está saindo esses textos? Esses textos são textos em quais linguagens? Eles pegam reportagem, notícia, charge, tirinha? O que é que está sendo cobrado? Isso também precisa ser pesquisado, viu, gente? Porque há maneiras diferentes de se analisar textos diferentes. Então, se eu tenho uma reportagem, uma notícia, é diferente da maneira que eu vou analisar uma tirinha, uma charge, né? Onde eu tenho ali uma linguagem mista, eu tenho desenho e figura, e na outra eu tenho só texto, né? Então, muito cuidado com isso também. Fica parecendo que é uma coisa fácil. Eu sei que não é fácil. Agora, fica mais difícil se você não treina, né? Com o tempo, com o treino das questões, vocês vão perceber que as questões se parecem. Todo mundo que estuda muito uma determinada banca vai percebendo isso. Né? Bom, depois nós temos aqui norma culta ou norma padrão. Então, aqui nós temos 18,9% a respeito do uso da norma culta ou norma padrão. Pode ser que eles tenham recortado um trecho de um texto e pedido para vocês analisarem de acordo com a gramática normativa. Né? A gramática normativa vem de norma. Eles falam norma culta, norma padrão, são palavras sinônimas, né? Culta ou padrão, gente, porque a padronização da língua vem da gramática normativa. Né? Há muitas críticas, né, ao assunto aí de variação linguística que critica um pouco isso, mas para concursos é importante pensar, quando fala norma culta, norma padrão, é o domínio da gramática normativa. Depois nós temos aqui pressupostos e subentendidos, com 15,4%, a parte laranja, né? Então nós temos aqui pressuposto e subentendido, é uma parte muito interessante. O pressuposto, gente, é quando você tem uma frase e aquela frase tem uma palavra que te ajuda a ler as entrelinhas dela. Por exemplo, se eu falasse assim, a dengue volta a crescer em Minas Gerais. A palavra volta dá a entender que já havia crescido, tinha estacionado e voltou a crescer novamente. Isso é um pressuposto. A partir da palavra volta, eu consigo puxar o conteúdo anterior àquilo que foi colocado. Né? Então, é uma informação que eu consigo puxar a partir de uma palavra. O subentendido não, realmente é uma interpretação. Então, por exemplo, eu coloco lá num determinado livro, tá assim, o personagem João andava taciturno, calado, pelos cantos. Né? Então, pela atitude do personagem, você sabe que ele não está bem, ele está triste, está depressivo. Né? Você consegue chegar a essa conclusão, mesmo que não fale, mesmo que não tenha nenhuma palavra ali indicando isso. Mas o jeito que a pessoa vai andando, né, vai sendo descrito no texto, você consegue compreender. Está subentendido. Né? Tem até a música do Lulu Santos, né? Deixa assim ficar subentendido. Deixa não, gente, que é mais difícil. Né? Então, o pressuposto é uma palavra ali que te ajuda. O subentendido, não. O subentendido realmente vai pedir da sua atenção. Depois nós temos aqui equivalência, substituição, reorganização e transformação de palavras ou trechos do texto. Olha o tanto de coisa aqui. Cuidado. Esse tópico verde aqui, 7,4, é uma porcentagem grande, tá? E equivalência, substituição, reorganização, transformação de palavra ou trecho do texto.
Isso aqui é você fazer substituição, por exemplo. A palavra altruísta pode ser substituída por, sem perda de sentido. Né? Então, qual palavra que você pode substituir? Eles vão colocar lá, ou vão recortar um trecho do texto, vão falar, gente, esse termo aqui pode ser, essa conjunção aqui pode ser substituída por qual conjunção? Ou eu posso reescrever esse trecho, eles vão recortar isso, né, do texto. Eu posso reescrever de acordo com a gramática normativa esse texto da melhor maneira em, aí coloca as alternativas. Então, muito cuidado, tá? Equivalências são palavras que você pode ali, que são palavras equivalentes, são palavras semelhantes, sinônimos, tá? Não é palavra igual, não, gente. Tem gente que fala assim, sinônimo é palavra igual. Não, palavra igual, aí não teria necessidade de outra palavra. Né? Se a gente for olhar na raiz da palavra, a gente vai ver que tem uma diferença. Por exemplo, bonito e lindo são palavras sinônimas, mas uma coisa é ser bonito, outra coisa é ser lindo. Aí eu posso entrar nos pormenores, falar bonito tá aqui, lindo tá aqui. Né? Como se fosse um pouco a mais, talvez, mas são equivalentes. Então, posso substituir uma por outra. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Sinônimo não é palavra igual, sinônimo é palavra semelhante. Depois nós temos aqui, reescrita de frases ou parágrafos do texto. Então, pode pedir para você reescrever o trecho sem alterar sentido, ou qual trecho que foi reescrito alterando sentido. Isso aqui representa 6.3, essa parte roxa aqui. Então, muito cuidado, gente. Também outra coisa que diz respeito ao 7.4 aqui que a gente falou há pouco, né? Depois nós temos aqui morfossintaxe do período, parte azul aqui 5.1%. Essa partezinha aqui, gente, nós temos aqui uma coisa muito interessante. A palavra morfossintaxe é um estudo muito atual da língua, onde você tem morfologia e sintaxe unidos. É quando você consegue analisar que, talvez, a palavra cachorro, cachorro é um substantivo ou é um artigo. Quando eu olho pela sintaxe, cachorro e o vão ter outras classificações. Vai ser sujeito. Esse o vai ser um adjunto de nominal. O cachorro vai ser o núcleo do meu sujeito. Um núcleo só, sujeito simples. Então, eu consigo fazer a relação das duas áreas de ensino, tá? Tanto da morfologia quanto da sintaxe. Morfologia estuda a estrutura, formação e classificação das palavras. E a sintaxe estuda a oração, sujeito, predicado, transitividade verbal, crase, período simples, período composto, tá? Então, quando fala morfossintaxe do período, possivelmente eles vão querer ali um período composto por coordenação, por subordinação, né? Saber o que é oração sindética, assindética, são coisas simples, palavras difíceis para falar coisas simples. A língua portuguesa tem disso, o estudo da língua tem disso. O que a gente precisa é facilitar a vida de vocês enquanto professores, né? Depois nós temos aqui colocação pronominal, também aqui, né, com 4%. Essa colocação pronominal é próclise, mesóclise e ênclise. Então, colocação pronominal refere-se a pronome, que é uma classe de palavras, então precisa saber o que é pronome pessoal, do caso reto e do caso oblíquo. Dentro do caso oblíquo, nós temos tônicos e átonos, e são os átonos aqui. Então, pronome oblíquo, átono. Então, colocação pronominal é muito importante também. Não somente para essa prova, gente, tem caído em grande parte das provas que eu tenho acompanhado. Emprego do sinal indicativo de crase, olha que é um assunto também recorrente, né? Crase, nós sabemos que nós podemos estudar crase da seguinte maneira. A crase pode ser obrigatória, facultativa ou proibida. Estuda dessa maneira que é mais simples. Aonde que é obrigatória? Aonde que é facultativa? E aonde que ela é proibida? Lembrando que geralmente cai em prova é proibida e obrigatória, porque o facultativo dá margem, às vezes, ali para cancelar a questão, né? Então, trabalho dessa maneira fica mais simples. Depois eu tenho aqui regência verbal. Regência verbal, gente, um assunto também importantíssimo. Precisa ter o conteúdo de transitividade verbal para entender regência. Quem tem base de transitividade verbal, entende regência facilmente. Regência verbal. E depois nós temos aqui concordância verbal e nominal. Acredito que todas elas aqui representando aproximadamente 4% ou um pouco menos. Mas são assuntos ainda assim importantes. Eu acredito assim, é importante ver todos os tópicos do edital, conteúdo programático. Já fiz uma aula aqui no canal sobre esse assunto, né, analisando o conteúdo programático. É importante você assistir a essa aula
para você entender o que vai cair na sua prova. Aí depois nessa aula aqui, você vai ter esse conteúdo do que cai mais. Pensa assim, você tem 4 meses até a prova, abril, né? 4 meses. Eu aconselho você a estudar, se você tiver tempo, comece a estudar da base, mas de maneira mais objetiva, através de resumos, através de videoaulas de questões, né? Não tem como ficar vendo só teoria e não ver questão. O português não funciona só na teoria. Então, se você tiver mais tempo, faça dessa maneira. Se você não tem tanto tempo, foca naquilo que cai mais. É o jeito. Né? Então, aqui, por exemplo, você está vendo que está caindo muita interpretação? Treina muita interpretação. Pega as últimas provas. Eu peguei aqui de 2018 a 2022. Pega as provas, faça questões. Se eu não me engano, nessa de 2018 a 2022 foram 500 questões. Aí você fala, nossa, Ana, mas 500 questões é muita coisa. Realmente é muita coisa. Mas se você pegar assim, sei lá, talvez 5 questões por dia, coloca isso 20 vezes no mês, né? Rapidinho você vai matar isso. Em menos de 4 meses você mata isso. Não sou de exatas não, mas dá para fazer esse cálculo rápido. Então não é muita coisa. O que é 5 questões? Você gasta o quê? 40 minutos para fazer? Espero que menos, né? Mas vamos supor que você vai gastar, sei lá, meia hora para fazer 5 questões. O que é meia hora? Em 24 horas do seu dia. Eu sei que é complicado, eu tenho uma rotina extremamente corrida, eu sei como é que funciona trabalhar e ter que estudar. Só que é uma coisa que você vai estudar agora e vai colher frutos o resto da vida, porque é um cargo público. Né? Então, vale a pena o esforço. Meia hora que você ficar menos no telefone, menos na TV, menos na série, você consegue. Às vezes a gente assiste, eu pelo menos, às vezes eu sinto assim, gente, eu fico 3, 4 horas assistindo série sem parar. Será que eu conseguiria ficar 3, 4 horas fazendo uma coisa que vai mudar o meu futuro? Né? Nós precisamos nos até a isso. Então, meia hora é o quê? Não é nem um episódio de uma série hoje. Né? Os episódios hoje são 45 minutos. Então, faça esse cálculo. Vale muito a pena. Né? Trabalhar para você mesmo, assim. Trabalhar a sua própria mente. Não é papo de coach, não, gente. Porque realmente pode ajudar. Né? Fazer questão ajuda demais. Não tem como fazer prova sem fazer questão. Você precisa conhecer a estrutura da banca. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se quiserem anotar isso aqui, seria interessante, né? Vocês anotarem. Vou dar um print, não sei. Me cortem aí, por favor. Né? Para não estragar o print. E é importante, já que se você acha que não vai dar para ver tudo, veja pelo menos esses tópicos aqui, para você garantir pelo menos uma base das questões que aparecerão na sua prova, tá bom? E é isso, gente. Até mais. Em breve vou fazer questão aqui com vocês. Vou gravar um vídeo só de questão, tá bom? Um abraço forte e até mais. Obrigada.